conceito de repouso. O conceito de repouso, Mois, ele é muito mais fácil. Por quê? Porque estar em repouso é o que você imagina mesmo. Professor, o que é estar em repouso? Estar em repouso é estar parado. Estar em repouso é estar parado. É a velocidade zero. É a velocidade zero. Mas, professor, mas isso aí depende do referencial. Não, tudo bem. Estar em repouso é uma coisa que depende do referencial, não tem problema. Estar em repouso é estar parado. Se eu estou parado, eu estou em repouso. E mais uma vez, Moi, existem duas maneiras, né, de você estar em repouso. Professor? Existem duas maneiras de você estar em repouso. Professor, diz aí pra mim. Vamos conversar sobre isso. Quais são as duas maneiras de você estar em repouso? Olha, existe um tal de repouso permanente, repouso momentâneo. Professor, qual é a diferença? Vamos conversar sobre isso. Olha, o que é que eu quero que você entenda? Professor, quando o corpo está em repouso permanente, vê se você entende. Ele está em repouso. Professor, repouso quer dizer o quê? Velocidade zero, né? Mas ele permanece em repouso, permanece. O permanece em repouso é isso aqui, ó. Força resultante zero. E, consequentemente, professor, aceleração zero. Tá. Ele está em repouso e permanece em repouso. Exemplo, esse apagador aqui parado. Ele está em repouso permanente. E professor, então, esse tipo de repouso aqui, ó, eu posso dizer que é equilíbrio também, não posso não? Pode, ele está aqui, ó, ele já apareceu ali. Pode sim. Então todo corpo que está em repouso permanente, automaticamente, professor, ele está em equilíbrio. Tá aqui. E esse outro aí? Esse outro aí é o repouso momentâneo. Como é que é, professor? Bom, ele está em repouso, mas ele não permanece em repouso, porque é momentâneo. Peraí, não entendi não, como é que é? Tá aqui, ó. Ele está em repouso, mas ele não permanece em repouso. A força resultante não é zero? Não. A aceleração não é zero? Não é. Ele não vai permanecer daquele jeito, vai não. A força resultante vai variar essa velocidade, ó. Então o repouso momentâneo, professor, ele está em repouso, mas é só momentâneo. Então ele não está em equilíbrio, não? Tá não. Um corpo que está em repouso momentâneo, ele não está em equilíbrio. A força resultante não é zero, não. Não está em equilíbrio? Não está em equilíbrio. Professor, como é que seria assim na prática, um repouso momentâneo? Por exemplo, quando você vai para a praia, toma aquela água de coco, e aí você vai jogar o coco para cima, né? Pronto, joga o coco para cima, o coco na subida, ó. Pronto, sobe, né? Atinge a altura máxima. E aí, professor? E aí ele volta. Eu pergunto para você, Moi, quando esse coco, né? Quando você joga esse coco para cima, quantas forças agem nesse coco durante a subida dele? Dependendo da sua criatividade, vai sair um número bem alto. 12, 16. Não, professor, não fresque não. Tá, eu posso dar a minha opinião? Diga. Olha, tem a força peso, a força da gravidade também, lógico, né? A força da mão, porque, né, senão ele não vai, né? Lógico que tem a força da mão, já tem 3. E a força resultante, 4, né? A velocidade também e a aceleração, já ia esquecendo, né? E força de vontade, que para subir até essa altura, professor, não tem quem vá, né? Até agora já tá dando umas 7. Oh, meu Deus, né? Era o que eu temia, né? E professor, para não fresque não, diga logo, tá? Vou lhe dizer. Primeiro, velocidade não é força. Velocidade é velocidade, força é força. Aceleração não é força. Terceiro, força da gravidade e força-peso, você está falando uma coisa só. Tudo aí é força da gravidade. Qual quiser chamar de peso, chama, mas é a mesma força. A força da mão não age nesse coco durante a subida dele. A força da mão só age enquanto o coco está encostado na sua mão. Mas chega uma hora que a mão fica, né? Sério? A mão fica e o coco vai sozinho, né? Aí né? Quando a mão fica e o coco desencosta dela, a partir daí a força da mão não vai ter mais não? Não vai ter mais não. Resumindo, só tem a força-peso, que é a mesma coisa que a força da gravidade. Quando esse coco está subindo, ó, a força da gravidade, pessoal, ela não é atrativa? Ela não decorre do fato de que a massa da Terra e a massa do coco se atraem? Então pronto. Durante toda a subida, esse coco ele é atraído pela Terra e vice-versa. Isso. Até, Renato, no ponto de altura máxima, ele ainda é atraído? Não sei, eu ia até perguntar para vocês. Pessoal, no ponto de altura máxima é quando ele para voltar, né? Professor, a velocidade é zero, né? E aí,
Na hora que ele para voltar, lá em cima, na hora que a velocidade é zero, a força resultante nele, naquela hora ali, é zero ou não? Vem cá, tu acha que, né, esse coco vai deixar, professor, de ser atraído só porque ele parou? Claro que não. Ou você acha que a Terra atrai esse coco durante a subida? Porque ele é verde, porque ele é docinho, né? Ou porque ele tem massa? Atrai o coco porque ele tem massa. E quando ele atinge a altura máxima, ele ainda tem massa? Claro. Então, no ponto de altura máxima, ele ainda está sendo atraído? Sim. Então, professor, no ponto de altura máxima, a força resultante não é zero, não? Não, é a força-peso. E a força resultante no ponto de altura máxima é a força-peso. E o que dizer da aceleração? Só por curiosidade, qual é a aceleração, professor, quando ele atingiu a altura máxima? Se a velocidade é zero, claro que a aceleração é zero, né? Tá parada, né? Só pode, né? As pessoas confundem velocidade com aceleração. Professor, não associe velocidade com aceleração, não. É melhor você associar a aceleração com a força resultante. Se eu quero saber quanto é que é, né? Se eu quero saber quanto é a aceleração desse corpo, né? Faz o seguinte, tu já ouviu falar em segunda lei de Newton, não já? Pega aí a força resultante, e divide pela massa. Pega a força resultante e divide pela massa. Professor, nesse movimento aqui, a força resultante, a única força que está agindo mesmo aí é a força-peso. Pois é. Pega o peso dele, Renato, e divide pela massa. Tá. Acontece, professor, que o peso não é a massa vezes o campo gravitacional? Que quando eu cancelo aqui, professor, a aceleração daquele movimento vai coincidir com o módulo do campo gravitacional. É a tal da aceleração da gravidade. Então a aceleração vai ser G, que na Terra vale 10 e tal. Vai ser G. Professor, e por que não é zero? Minha amiga, para a aceleração ser zero, só se quem for zero, me diz aí, para a aceleração ser zero, quem é que tem que ser zero? A força resultante, e a força resultante não é zero, não. Pois eu achava que se a velocidade for zero, a aceleração é zero. Pois não sei por que você pensa isso. Essa intimidade toda não é da aceleração com a velocidade, não. Essa proporção direta, um é diretamente proporcional ao outro, é a aceleração com a força resultante. Voltando então ao ponto, pessoal, na hora que o coco atinge a altura máxima, que é quando ele para voltar, ele está momentaneamente em repouso, que a velocidade é zero, mas ele não está em equilíbrio. Por que, professor? Porque a força resultante não é zero. Ele parou só para inverter o sentido do movimento? É isso que caracteriza o repouso momentâneo. Professor, quando o corpo para inverter o sentido do movimento. Exatamente. Vou até escrever isso daqui, toda vez que o corpo para inverter o sentido do movimento, ele está momentaneamente em repouso, mas ele não está em equilíbrio? Professor, me dê outro exemplo? Tá, vou te dar outro exemplo.